Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 9 de agosto de 2022, onde nós estamos retornando para poder gravar aqui mais um vídeo, falando, claro, dos jogos que aconteceram, que nós não gravamos os vídeos, que foi Vasco e CRB em São Januário, e Vasco e Chapecoense também em São Januário. Dois jogos diferentes. Primeiro, jogo contra o CRB. A garotada do Vasco deitou e rolou. Um jogo onde até jogadas ensaiadas, na hora de fazer a conclusão da jogada, deu certo. Primeiro nós abrimos o placar com aquele lindo gol de Andrei Santos de cabeça, onde a conclusão da jogada ensaiada saiu muito bem. Graças a Deus. Segundo gol, aquela jogada belíssima do Raniel, onde a gente não sabia se ele ia tocar para um lado ou para o outro, nem os zagueiros ficaram sem saber o que fazer, porque eles não sabiam se marcar o jogador que estava com a bola ou se marcavam o possível passe, né? Que ali tinha dois jogadores penetrando, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. E o Raniel foi muito inteligente naquela jogada e muito feliz também, porque ele deu um tapinha de lado, aí enganou os zagueiros, fez de conta que deu um tapa de lado para poder abrir o ângulo, para poder tocar de um lado ou de outro. Mas na verdade ele deu um tapinha de lado para abrir o ângulo, para meter um balaço de pé esquerdo no cantinho, fez o segundo gol. Depois o Andrei Santos também, numa belíssima jogada, faz o terceiro gol. E aí estreia um garoto da base de 17 anos, Egnaldo, faz o quarto gol. E nós deitamos e rolamos em cima do CRB, que no primeiro turno nós não conseguimos sair do empate 0-0 lá em Maceió. Em seguida veio outro jogo contra a Chapecoense, outro jogo dificílimo, que também no primeiro turno nós empatamos de 0-0. Aquele jogo do campo inundado, que não deveria ter o jogo, mas aconteceu. Inclusive naquele jogo, né? Depois daquela partida, alguns jogadores jogaram só meia hora ou 40 minutos e depois ficaram no departamento médico aí durante algum tempo, sem poder retornar aos jogos, porque se machucaram. Que era só o que traria mesmo naquele jogo para os jogadores, era a contusão. Ainda bem que não houve nenhuma contusão grave, né, naquela partida. Então, mais uma vez, nós fomos para São Januário, ou seja, recebemos em São Januário a equipe da Chapecoense. Todo mundo aí empolgado com a vitória de 4-0 do Vasco sobre o CRB. Todo mundo empolgado achando que no mínimo nós íamos ganhar aquele jogo de 2-0. Mas placar que se ouvia falar era 2-0. Inclusive eu também acreditava em 2-0. Mas não conseguimos ganhar o jogo. A Chapecoense fez um esquema de retranca ali. Retrancou o seu time ali. Não saiu para o jogo. Aqui e acolá saiu no contra-ataque com uns papaléguas pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Mas não permitiu que o Vasco penetrasse. E a gente esperançoso também, porque o Emílio Faro, né, o nosso treinador interino aí, que não quer, né, efetivar como treinador do Vasco. Quando ele está treinando o Vasco, ele estava com 100% de aproveitamento antes do jogo contra a Chapecoense, né? Que seriam 3 jogos, 3 vitórias, né? O quarto jogo seria aquele contra a Chapecoense, que ele não conseguiu a vitória. Mas, infelizmente, também ainda teve um lance, né, duvidoso, um lance polêmico, que o Egnaldo fez uma jogada pelo lado direito,
entrou dentro da área, o zagueirão lá nas costas do atacante do Vasco derruba o cara e nem o VAR, nem o juiz tomou nenhuma providência. Um problema de novo do nosso VAR. Eita, que vai, hein? Esse VAR aqui no Brasil, pelo amor de Jesus, viu? O negócio é sério. Ah, Jesus, vamos deixar esse VAR de lado. Infelizmente, um pênalti não, mas não marcado, que a gente poderia ter saído com aquela vitória. E se nós saíssemos com aquela vitória, estaríamos ainda em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, porque a gente permaneceu no segundo lugar, mas os jogos que aconteceram depois já empurrou o Vasco para a quarta posição. Hoje, contra a Ponte Preta, a gente pode voltar de novo, né? A segunda colocação do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. A gente pode voltar a ser vice-líder do campeonato se a gente ganhar para Ponte Preta um jogo difícil, que é lá em Campinas, né? No estádio Lucarelli, é o estádio da Ponte Preta. É meio complicado os jogos lá, né? E até mesmo por quê? Porque o Vasco também, para esse jogo, nós temos 3 desfalques importantes. 2 jogadores que vinham jogando, o Yuri Lara, o nosso pitbull ali que protege a defesa, que voltou novamente a proteger a defesa com o nosso Emílio Faro, colocou ele novamente para proteger a zaga, inclusive naquele jogo contra o CRB, se você percebeu, 2 roubadas de bola dele que ocasionou em gols. 2 roubadas, uma com o Raniel e outra com o Andrei Santos, ele que roubou a bola. E na sequência do jogo aconteceu 2 gols do Vasco, né? Aquilo que eu falo, o ladrão de bola, o protetor da zaga, o pitbull. E ele não joga hoje, está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Nenê foi expulso no jogo contra a Chapecoense, né? Foi expulso naquele jogo. Não joga também hoje, e o substituto imediato do Nenê também não joga, que é o Palácio. Carlos Palácio também não joga nesse jogo. Eu acredito que hoje no meio de campo o Alex Teixeira deve jogar ali no lugar do Nenê, eu acredito, né? No lugar do Yuri Lara, com certeza será o Gabriel Dias, não. O Gabriel Dias é o nosso lateral direito, inclusive, né? Tá no departamento médico, que teve uma contusão grave. O Zé Gabriel, que é o volante, né? Quase me passa o nome, que é um monte de Gabriel. Tá vendo aí, Gabriel? É um monte de Gabriel no Vasco, que a gente até confunde os nomes dos Gabriéis. Entendesse? Pois é, então, com certeza, né, o Zé Gabriel deve jogar hoje de volante ali no lugar do Yuri Lara, e eu acredito que o Alex Teixeira deve fazer aquela função do Nenê, né? Tem um Sarrafiore aí voltando depois de quase um ano, naquela contusão gravíssima que teve. Ele tá voltando agora, deve ir para o banco de reserva, de repente deve jogar ali uns 10, 15 minutos. Não tá pronto para jogar mais do que 10, 15, 20 minutos, porque ele tá voltando agora. Enfim, mas nós temos surpresa aí para o segundo bloco. Vamos dar uma paradinha aqui agora, vamos beber uma água e vamos retornar, porque no segundo bloco nós temos novidades boas e muito boas, graças a Deus. Vamos ali e retornaremos em seguida. Meus amigos, já estou de volta e eu quero dizer que as coisas estão melhorando, graças a Deus, para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Domingo foi votada a SAF, foi aprovada. A maioria dos sócios aprovaram a SAF. O Vasco hoje 70% do futebol do Vasco hoje é SAF. E aí nós temos muitos milhões para serem investidos no Vasco. Graças a Deus. Nosso Vasco vai voltar ao seu gigante da colina novamente. Pelo menos isso é o que esperamos, né? Que já chega de tanto sofrimento. Ou seja, esses diretores, né? Esses presidentes do Vasco que passaram por aí nesses últimos 22 anos, só causaram dívida, né? E afundaram o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, infelizmente. Mas agora, né? Eles precisam ganhar dinheiro. A SAF precisa investir para ter retorno, né? Então, com certeza, eles vão investir em time competitivo, pagar competições para poder entrar dinheiro nos cofres deles. Ter ativos, né? Inclusive esse carinha aí que eu falei o nome dele aí no primeiro bloco, o Egnaldo, já está sendo chamado do segundo Romário, um ativo do Vasco. O Andrei Santos já está custando uma nota. Então, investimento vai acontecer no Vasco da Gama, nós vamos voltar ao seu gigante da colina, nós temos também 6 novos jogadores contratados, graças a Deus. Lembra do último vídeo que eu falei que o Vasco precisava de reforço?
no mínimo 5 jogadores? Pois é, o Vasco hoje tem 6 jogadores contratados. 2 laterais, um direito e um esquerdo, eu não vou lembrar o nome de todos, porque eu não listei o nome dos camaradas, mas 2 laterais, um esquerdo e um direito. O esquerdo, se não me engano, veio do Internacional, o direito veio do Avaí. Nós temos aí mais um meia chegando, que veio do Bragantino. Nós temos o Alex Teixeira, que também é nova contratação, só estreou naquele jogo, não estava ainda 100% de ritmo de jogo, né? Hoje já deve voltar melhor para esse jogo hoje contra a Ponte Preta. Então o Alex Teixeira é o terceiro. Aí nós temos mais 2 atacantes de lado, um do Bragantino, que veio do Bragantino, outro do Internacional e um atacante de área ali para fazer sombra ao Raniel, que veio do Atlético Mineiro. Quero lembrar também que eu vou fazer uma listinha de todos os jogadores que o Vasco também já dispensou. O Vasco já dispensou mais de 8 jogadores que estavam no elenco, que tinha iniciado o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, né? Lembro do Vinícius, que saiu agora, o MT também está acabando de sair. Tem Vitinho que saiu, tem Getúlio que já saiu, tem o Everton, lateral direito, também foi para o Internacional. Enfim, nós temos aí mais de 10 jogadores, de 8 a 10 jogadores que já saíram do Vasco, né? O Zé Santos, aquele que veio do Marcílio Dias, eu não sei se ele ainda está no Vasco, porque até então não tinha aprovado, um grande jogador. Aquele ensaboado, ponta esquerda que veio do Bangu também, eu acredito que aquele garoto já foi dispensado também, que é não sei o que Santos, não estou lembrado do primeiro nome dele, que eu falei muito nele, mas infelizmente não deu certo. Eu acredito que ele não está mais no Vasco também. Eu ainda não tenho essa notícia concreta, mas eu vou pesquisar, porque eu acredito que ele não está mais no elenco do Vasco. Enfim, o Vasco já dispensou um monte de jogadores, né? Fez uma limpa e está trazendo novos jogadores para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, que nós precisamos sim de jogadores para poder, né, incorporar nesse elenco do Vasco, porque já tem gente no departamento médico aí que não joga mais esse ano, que é o caso do Riquelme e também do Gabriel Dias, o lateral direito, que também foi contusão grave no joelho. Esses dois esse ano já não jogam mais pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Vão fazer cirurgia e vão se recuperar, só deve retornar o ano que vem. E fora esses que o Vasco dispensou, né, outros que já venceram o contrato, e o Vasco, né, devolveu aos seus clubes que foi, né, de origem no caso. Então retornará aos seus clubes que venceram os contratos, né? Que muitos tinham feito contrato ali de 3, 4 meses, então muitos já venceu, já retornaram para suas casas, né? O Getúlio era bom que tivesse ficado, porque era um bom jogador ali, quando o Raniel não podia jogar, ele jogava, inclusive ficou como titular aí umas 5, 6 partidas, né, jogando bem, fez aquele golaço contra o Cruzeiro e estava nos ajudando muito, mas eu acho que foi o time dele, né, que reivindicou ele de volta, já que o contrato venceu e ele estava bem. Enfim, então essas novidades são boas, 6 jogadores, só não temos zagueiro. Até agora nós não contratamos um zagueiro. Sabe quem é que está doido para voltar para o Vasco? Dedé. Mas a era Dedé já passou. Dedé foi contratado pela Ponte Preta, só jogou 2 partidas. Estava no Atlético Paranaense, se não me engano, só jogou uma partida. Dedé não tem mais condição de jogar 90 minutos, sem ritmo de jogo há muito tempo, essas contusões sérias que ele, né, teve no decorrer da sua carreira, nunca conseguiu se recuperar 100%, sempre que volta a campo, volta a sentir. Então, é um jogador que está encostado, a fase dele no Vasco já passou. Deixa Dedé lá como torcedor e vamos correr atrás de gente diferente, jogadores novos, ativos para o clube, que a Seven Partners também só vai investir em jogadores que futuramente eles possam vender. Eles não são bobos, né? Que eles possam vender esses caras depois e ganhar dinheiro, é assim que eles fazem. Eles têm que ganhar dinheiro, eles têm que investir, mas tem que ter retorno. Então hoje, meus queridos, Vasco e Ponte Preta, vou fazer uma pergunta para você. Eu espero que você esteja lembrado. Lá nos comentários você me responda com sinceridade, porque essa pergunta eu vou responder para você. Mas lá nos comentários, responda com sinceridade. Você está lembrado, na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, qual foi a primeira vitória do Vasco? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nossa primeira vitória na segunda divisão do Campeonato Brasileiro desse ano. Foi a nossa quarta partida, que nós tínhamos empatados a primeira com Vila Nova, a segunda com o CRB, a terceira com a Chapecoense e a quarta foi contra a Ponte Preta e nós ganhamos esse jogo de 1-0, só que foi em São Januário. Foi a nossa primeira vitória. Foi aí que o nosso time começou, né, a engrenar. Foi aí que o nosso Zé Ricardo começou, né, a colocar as pecinhas no lugar e trabalhar o quebra-cabeça. E graças a Deus a gente começou aquela fase boa de vitórias. Aqui é lá um empatezinho fora de casa, mas quando chegava dentro de casa, vitória. Graças a Deus a gente engrenou e chegamos à segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Eu acredito até que se o Zé Ricardo estivesse hoje no Vasco da Gama, nós estaríamos assumindo a primeira posição do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvidas, porque essas partidas com o Mauricinho, infelizmente, né, houve aquele desequilíbrio na zaga, meio de campo, defesa, e acabamos perdendo umas partidas, perdendo a invencibilidade, ou seja, o time perdeu a engrenagem, né, deu uma derrapada ali na ladeira e não conseguiu subir, e deu uma estagnada, mas com o Emílio Faro é quase 100% de aproveitamento. Vamos torcer por mais essa vitória, é difícil, porque nós estamos desfalcados, mas vamos torcer para que nós possamos ganhar esse jogo lá em Campinas contra a Ponte Preta. Eu quero me despedir de vocês aqui nesse pré-jogo, né? Dizer que daqui a pouco, quando terminar a partida, nós vamos gravar o pós-jogo, né? Falar das novidades, do que aconteceu, como o Vasco se apresentou, enfim. Nós vamos comentar tudo sobre a partida Vasco e Ponte Preta depois do jogo Vasco e Ponte Preta, é claro. Então, desde já eu quero agradecer por você ter ficado comigo até agora. Te pedir que tu continue me acompanhando, continue dando like, continue compartilhando, porque nós temos aquela promoção. Queremos chegar a 1000 inscritos aí o mais rápido possível, para que possamos fazer aquele sorteio das 3 camisas oficiais do seu clube do coração. Espero que seja Vasco. Fica com Deus e até daqui a pouco no pós-jogo Vasco e Ponte Preta. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.